O Emmanuel Macron sai como um grande derrotado, independente do resultado, né? Pela falta de capacidade de mobilização do partido de centro aí na França. Mas chama atenção, Priscila, e eu queria que você avançasse um pouco nessa mobilização que foi feita durante essa semana em especial, porque a diferença de um dia de votação para o segundo dia de votação aí na França é de uma semana. E a esquerda acaba tendo um resultado bastante representativo, se a gente for considerar as pesquisas de boca de urna, que, como você bem disse, são bastante precisas aí na França, muito por conta da mobilização que foi feita nesta semana, né, Priscila, para evitar uma vitória maior, um avanço maior na Assembleia Nacional desses partidos de direita, né? Queria que você detalhasse um pouco mais, Priscila, como é que foi feita essa mobilização, essas negociações. Alguns candidatos deixaram a disputa justamente para facilitar uma composição ali de centro com os partidos de esquerda. Exatamente, Pedro. Então, tem uma diferença fundamental das eleições aqui na França para as eleições no Brasil. Nas eleições no Brasil, as eleições presidenciais, os candidatos podem passar ao segundo turno, só que só passam 2 candidatos. Aqui na França, é possível que haja 3 candidatos ou até 4 candidatos, em casos mais raros, que passam ao segundo turno. É o que eles chamam de triangulares ou até quadrangulares. Então, do primeiro turno para o segundo turno, uma boa parte dessas circunscrições. E a gente perdeu a conexão de novo com a Priscila. De novo, posso chamar a Priscila novamente? Sim. Vamos lá, Priscila, completa, por favor. Vamos lá, então, no primeiro turno, 306 distritos tiveram 3 candidatos passando ao segundo turno. Logo na noite do primeiro turno, quando saíram as primeiras pesquisas de boca de urna, o campo centrista de Emmanuel Macron já tinha falado que eles precisavam fazer de tudo para barrar a ultradireita, e isso incluía fazer uma aliança com a coalizão de esquerda, incluindo mesmo alguns integrantes da LFI, do La France Insoumise, que é um partido de esquerda radical, partido de uma liderança tradicional aqui da França, de Jean-Luc Mélenchon. Eles falaram o seguinte: vamos nos aliar com a coalizão de esquerda, contanto que não seja um candidato radical. A gente vai avaliar caso a caso, se há um candidato mais radical, considerado de esquerda radical, mas, de uma forma geral, eles anunciaram que fariam essa aliança. E como que essa aliança seria feita? Pedindo para que os seus candidatos de centro, que ficaram em terceiro lugar, abandonassem a disputa para o segundo turno, para que esse voto não ficasse dividido, porque com 2 candidatos no segundo turno, em vez de 3, eles poderiam se mobilizar para tentar barrar, então, essa entrada da ultradireita. Isso foi anunciado pelo centro. Logo no domingo à noite, também a coalizão de esquerda, importantes líderes da coalizão de esquerda também falaram: precisamos nos juntar ao centro para conseguir impedir essa entrada da ultradireita, depois do resultado da vitória massiva da ultradireita, que ficou com 33% no primeiro turno. Depois disso, inclusive, Marine Le Pen, que é a líder do Reunião Nacional, chegou a acusar o presidente Emmanuel Macron de fazer indicações em alguns cargos chaves da administração pública, justamente para que, se eles tomassem o poder e se eles entrassem no poder, para que eles não conseguissem implementar algumas políticas. E ela também acusou o presidente Emmanuel Macron e também a coalizão de esquerda de fazer um movimento antidemocrático, de juntar então centro-esquerda para evitar a legitimidade, por exemplo, de uma vitória da ultradireita. Então essas foram críticas que foram feitas, inclusive, pela ultradireita, que falou que essa é uma aliança disfuncional, uma aliança que reúne partidos de esquerda e de centro, inclusive partidos considerados de esquerda mais radical e que tradicionalmente votam de maneiras distintas e que têm visões antagônicas. E aí o que ficava de dúvida, Pedro, era se os eleitores de centro, eles votariam nesses candidatos de esquerda, quando, por exemplo, o seu candidato de centro ficou em terceiro lugar ou então não foi ao segundo turno, se eles votariam no candidato de esquerda ou se votariam no candidato de ultradireita. E do lado da esquerda, se esses eleitores que ficaram muito desiludidos com essa dissolução feita por Emmanuel Macron, que causou toda essa turbulência política, se eles teriam, essa foi uma expressão usada aqui, mas se eles teriam estômago
para votar no centro, depois de toda essa movimentação que foi causada, então, por essa dissolução feita por Emmanuel Macron. Uma crítica muito forte feita aqui a Emmanuel Macron é que ele dissolveu a Assembleia Nacional depois da derrota do seu partido nas eleições europeias, dizendo que ele precisava respeitar a vontade do cidadão francês, convocando novas eleições para trazer a sensação do eleitor francês, mas o que muitos eleitores, inclusive com quem eu conversei hoje, falam é que essas eleições europeias são eleições que representam as eleições do Parlamento Europeu, então ele não precisaria necessariamente ter feito essa dissolução da Assembleia Nacional. O que também comentaristas políticos falam é que Macron fez essa aposta achando que ele poderia, ao dar um all-in, como a gente pode dizer, usando uma expressão de pôquer, ele poderia tentar, de uma certa forma, renovar o seu mandato e conseguir aumentar a sua maioria, que eu repito, era uma maioria relativa de 245 deputados, mas fazendo essa estratégia arriscada, ele esperava conseguir ampliar a sua maioria. Não deu certo, o centro perde muito espaço na Assembleia Nacional. A esquerda avança muito e muito provavelmente por causa justamente também dessas alianças e da desistência de candidatos do centro, e a ultradireita, que se esperava que ficasse à frente no segundo turno, tanto por causa do resultado do primeiro turno quanto por causa das pesquisas que foram feitas ao longo da semana, acaba ficando então, de acordo com o que estão mostrando essas pesquisas de boca de urna, em terceiro lugar. A ver então os resultados oficiais, que devem sair agora 8h15 aqui do horário de Paris. Os resultados oficiais, eles saem por volta da meia-noite, então ainda faltam algumas horinhas para saírem os resultados oficiais, mas as pesquisas de boca de urna costumam acertar bastante. Por aqui acertaram no primeiro turno, então a gente já pode ter uma ideia do que pode acontecer então nessas eleições legislativas antecipadas por aqui, Pedro.